Se você nunca leu um livro que não fosse de fantasia ou ficção, se você ainda não sabe bem o que você quer da vida, não tem um propósito, não tem um objetivo, se você ainda não criou um senso crítico das coisas, não sai da casa dos seus pais ainda. Senão, o mundo vai te engolir. Esse aqui vai ser um vídeo longo e eu sei que muita gente não vai ver até o final. Eu sei que muita gente vai pular partes ou muita gente vai sair do vídeo rápido. Mas fica até o final e se puder contribui aqui nos comentários com alguma história de vida que você tenha também. Eu tinha 15 anos, tudo que eu queria era ser adulto. Eu tinha um sonho de terminar o ensino médio, ir pra cidade, porque eu vivia na roça, sair da casa dos meus pais. E olha que minha vida na casa dos meus pais era muito boa, mas eu queria muito sair e arrumar um trabalho, ter uma namorada, viver uma vida de adulto como eu via nos filmes, nas novelas e nos livros. E com 17 anos e 11 meses, exatamente, eu saí da casa dos meus pais e fui para a capital. E quando eu cheguei lá, eu completei 18, tirei alguns documentos que faltavam, como a reservista, por exemplo, troquei a minha identidade de criança pela de adulto e comecei a procurar trabalho. E assim que eu cheguei na capital, eu comecei a morar sozinho em um quarto bem simples mesmo, era só um quarto e um banheiro. E tinha ali uma cama, uma geladeirazinha velha que a gente comprou depois, minha mãe e meu pai me ajudaram a comprar. E então eu comecei a entregar currículo, procurar trabalho e também a ter uma vida mais independente. Então meu dia se resumia a acordar, preparar alguma coisa para comer e ir para a rua entregar currículo. Ficava na rua até umas 16 horas, então eu voltava para casa e assistia alguma coisa. E nessa época não tinha streaming ainda, então eu comprava muito DVD na rua, naquelas barracas clandestinas. Comecei a assistir algumas séries que eu não conhecia, como Vikings, The Walking Dead, por exemplo. Enquanto eu não conseguia emprego, os meus pais sempre mandavam ali algum dinheiro para mim, 20, 30, 50 reais, para ajudar nas despesas e também com o aluguel, se eu precisasse e tudo mais. Porque eu cheguei em Aracaju com, sei lá, R$1.000 no máximo naquela época. Isso foi em 2014. Eu lembro que eu já me sentia muito mal, porque eu tinha saído de casa, mas mesmo assim eu dependia dos meus pais para estar ali procurando emprego, né? Eu não tinha grana. Porque eu comprei uma caderneta e ficava anotando tudo que eu comprava e mandava para minha mãe para justificar. Ela nunca pediu isso, ela nem queria que eu fizesse isso. Só que eu sempre anotava ali, sei lá, feijão, arroz, impressão de currículo, a caderneta que eu comprei. Eu anotei tudo e mandava para ela depois, ou mostrava para ela quando eu ia lá na Bahia, né, visitá-los. Eu lembro que chegou uma altura que eu não tinha grana, porque estava acabando já. Eu não tinha arrumado emprego ainda e os meus pais perguntavam, tá tudo bem? Minha mãe perguntava, olha, tá tudo tranquilo, tem dinheiro? Eu falava, tem mãe, tem dinheiro sim. Só que eu tava quase passando fome já. Tinha lá, sei lá, R$8. Eu comprava miojo e biscoito, que era o mais barato ali pra render, né? Porque eu não sabia cozinhar direito, eu tinha medo até de comprar algumas coisas e acabar estragando, porque no início eu não tinha geladeira ainda, eu fui comprar geladeira depois. Só que eu passei vários dias comendo quase nada ali, o mínimo, poupando dinheiro mesmo, só para não pedir dinheiro aos meus pais, porque eu queria tanta independência e eu não aceitava de jeito nenhum estar dependendo dos meus pais ainda, sabe? E chegou um ponto que eu estava me questionando se estar assistindo estava atrapalhando eu de encontrar um emprego, porque muitas vezes eu ia mais tarde entregar currículo, ou voltava mais cedo porque eu queria ver um episódio da série que eu não tinha visto. E um desafio que eu passei no começo foi isso, porque eu demorei muito a arrumar trabalho. Ali na capital eu fiquei pelo menos uns 2 meses desempregado, procurando trabalho, e me questionei até se eu deveria ou não voltar pro interior. E uma grande loucura que aconteceu foi, eu estava assistindo um filme que eu comprei. O filme era A Espera de um Milagre, The Green Mile. Eu estava vendo esse filme, cara, pela primeira vez na minha vida, sozinho em casa. E quando aconteceu tudo aquilo, né, que eu não vou falar spoiler aqui, eu acabei chorando no final do filme, estava bem triste ali, emocionado, e falei, caramba, véio, que filme triste. Era um sábado. E quando terminou o filme, começou a passar algum programa na televisão lá. E eu falei, vou na rua, vou na praça espairecer um pouco para relaxar. E quando eu cheguei na praça e sentei, eu peguei o meu telefone e comecei a falar com algumas pessoas, tal, pelo WhatsApp. E aí chegou um cara de bicicleta, puxou um revólver, um 38. Ele não puxou tudo, ele mostrou o cabo assim e falou, passa o aparelho. Então pela primeira vez na minha vida eu fui assaltado. Então eu entreguei o telefone, estava meio em choque ali, né? Primeiro porque eu estava triste por causa do filme e depois fiquei triste por conta do assalto. Então eu corri rápido para uma lan house e mandei mensagem para minha irmã pelo Facebook dizendo assim, olha, fui assaltado, avisa a minha mãe que eu tô bem e eu vou ver se eu compro um telefone aqui. Mandei isso à noite para minha mãe. Imagina como ela ficou, né, pensando nisso. Ela e meu pai ficaram muito preocupados. Já mandaram mensagem depois dizendo que eu tinha que voltar para lá e não sei o que, mas eu falei, não, eu vou continuar aqui, eu já tô aqui, então eu vou continuar. Então eles mandaram dinheiro, eu comprei um telefone bem simplesinho, aqueles telefones de tecla, não era nem smartphone.
só para ficar fazendo ligação mesmo. E após incríveis 15 dias do meu primeiro assalto, eu estava no centro de Aracaju, entregando currículo, e eu passei por uma rua um pouco esquisita, assim, perto do estacionamento, e tinha um cara encostado na parede com a mão dentro da camisa. E sabe aquele sexto sentido que fala assim, cara, não vai por aí que vai dar merda? Eu senti isso, mas não acreditei no meu instinto e continuei. E quando eu cheguei perto do cara, ele puxou uma faca de uns 40 centímetros, uma faca enorme, cara, e falou, olha, fica quieto, só passa o que você tem aí e tá tudo bem. Na hora eu lembro que eu fiz uma cara tipo assim, ah, tá bem então. Aí pega meu telefone aí, eu tinha mais uns 10 reais no bolso, entreguei e o cara foi embora. E esse segundo assalto eu nem contei pra minha mãe. Eu só peguei uns 30 reais que eu tinha no bolso. Fui no mercado próximo, que tinha um monte de vendedor de aparelho, DVD e tal. Comprei ali um telefonezinho simples, quase igual aquele por 30 reais. E só segui a minha vida, não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém. Em questão de 3 meses eu passei fome, fui assaltado 2 vezes, não arrumei trabalho. Tava na merda. Continuei a minha vida atrás de trabalho. Mas eu ainda não sabia o que fazer na parte 2, quando as empresas me chamassem. E isso me assustava muito, porque eu morava na roça, era um pouco tímido e eu não queria muito trabalhar com o público. Eu queria ficar num canto mais recluso, por exemplo. Se eu fosse trabalhar em uma loja, eu queria trabalhar no estoque, isolado das pessoas. Porque tinha um pouco de vergonha de aparecer em frente ao público e falar com as pessoas de fato. Então eu fui chamado para trabalhar em uma loja de sapatos. Foi o meu primeiro trabalho com 18 anos. E quando eu cheguei lá, eu achei que ia trabalhar no estoque, né? Eu estava naquele mundo de fantasia, onde eu escolhia o que eu queria fazer, mas não. Eles me mandaram para o salão para trabalhar com vendas, né? Eu era auxiliar de vendas dos vendedores, então eu tinha que ir até as pessoas, perguntar o que elas queriam, depois vinha até o vendedor, inserir o código do vendedor para que ele ganhasse a comissão. E eu tinha um salário fixo. Só que chegou um ponto, eu comecei a fazer tanto aquilo, mesmo com timidez, mesmo assustado, eu comecei a vender mais que alguns vendedores. Eu comecei a descobrir uma parte de mim ali que queria realmente fazer aquilo da forma correta, como oferecer bem um produto para o cliente, descobrir a necessidade que o cliente tinha para comprar aquilo, o porquê dele queria comprar aquele tênis. E no final das contas, a venda era bem sucedida. Fui contratado em agosto, comecei a trabalhar ali em setembro. E em dezembro eles iam desligar muita gente da empresa, porque era só uma contratação para o Natal e Ano Novo. Então no final do mês de dezembro, após ter feito ali uns 3 meses, né, ter trilhado aquela trajetória ali na empresa, chegou o grande dia de desligar as pessoas. Porque eu já era bem querido na empresa por alguns, o próprio gerente gostava bastante de mim. Cara, tudo aquilo me fez pensar que eu ia ficar na empresa, sabe? Mesmo sabendo que eu era temporário, que ia demitir muita gente, mas na minha cabeça, por estar fazendo um bom trabalho, vendendo e tudo mais, eles iam me deixar porque sim. E aí veio a grande decepção. Eu fui demitido como muitos outros ali. E após ser assaltado pela primeira e segunda vez, ser demitido pela primeira vez, eu comecei a ver que a vida de adulto não era tão fácil assim. Eu vi que mesmo com meu esforço, meu empenho, as coisas nem sempre corriam como eu queria. Então eu fiquei procurando trabalho e depois de um mês eu encontrei um novo trabalho em uma mercearia. Ao mesmo tempo que eu consegui trabalho na mercearia, eu consegui ingressar na universidade para o curso de ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu tinha me inscrito para o curso de Design Gráfico, porém só havia uma vaga pelo ProUni e eu fiquei em segundo lugar naquela vaga. Então não consegui passar, resolvi entrar para a ADS. Comecei a estudar e trabalhar. E na mercearia, cara, eu trabalhava das 7 da manhã às 7h30 da noite, com 1 hora de descanso, quando tinha descanso. Então era bem intenso. Foi bom porque eu aprendi muita coisa sobre o comércio ali, eu entendi como é que funcionava compra, venda de mercadorias, margem de preço, eu aprendi a fazer estoque, sistema e tudo mais, só que ao mesmo tempo eu estava me distanciando um pouco dos estudos e não consegui manter a faculdade. Foi aí então que eu desisti da faculdade. Aquele trabalho maluco começou a mostrar que eu não queria mesmo continuar trabalhando para os outros, porque eu sentia que no primeiro trabalho eu dei o melhor de mim e fui demitido na mesma. E nesse segundo, cara, eu fazia tudo, tinha dias que os donos estavam ausentes e eu fazia tudo mesmo. Eu ficava no caixa, eu repunha mercadoria, eu ia pro estoque, eu fazia tudo, até entregava água, aqueles galões de água para os clientes mais próximos. Só que eu não era valorizado. E simples assim, eu era um funcionário, foda-se, sabe? Ninguém me deve elogios nem nada, só tinha que pagar o meu salário, mas eu não entendia isso. Meus pais sempre foram empreendedores, minha mãe sempre foi costureira, já teve um pequeno restaurante ali pro pessoal ali do povoado. Ela já teve barraca em feira já, e eu ajudei ela também nessas coisas. Meu pai sempre foi barbeiro e tudo mais, e também plantava roça e tal. Eles sempre sobreviveram do dinheiro deles mesmos, né, que eles empreendiam. Eles não trabalhavam para os outros. Então eu tinha um pouco desse instinto empreendedor em mim. Foi então que eu decidi abrir um negócio e ter uma barbearia. Por que barbearia? Meu pai já é barbeiro
Então eu tinha uma pequena influência do meu pai naquilo ali. E quando eu cheguei na cidade, eu comecei a ver que a barbearia era um pouco diferente do interior. Porque no interior a barbearia era mais simples, era só cortar o cabelo e barba e ir embora. Na cidade não. Já tinha uma música tocando, tinha cerveja, videogame. Foi o que me atraiu para a barbearia e eu comecei a empreender. Mas claro que não foi simples, né? Eu tive que fazer um curso de barbeiro, eu tive que largar o meu trabalho na mercearia, pedir as contas e todo o dinheiro que eu tinha eu coloquei na barbearia. Eu não sabia se ia dar certo ou não, só sabia que eu queria fazer aquilo. E no primeiro e segundo mês eu já consegui ter algum retorno e pagar as contas, só que não sobrava quase nada. E eu sei que eu fiquei nesse ponto comercial e pagando meu aluguel de casa por um bom tempo. E eu comecei a ouvir algumas pessoas que diziam: por que você paga 2 aluguéis? Você pode alugar um local e morar nos fundos e viver e trabalhar na frente e tudo mais. E então eu comecei a ouvir essas pessoas e colocar na minha cabeça que eu queria fazer isso. Eu queria economizar um pouco mais e morar e trabalhar no mesmo edifício. Então eu cometi um erro de sair do ponto que eu estava, que ficava do lado da avenida principal, e fui para 3 ruas atrás da avenida principal, próximo de uma boca de fumo, cara. Que loucura. Além disso, eu gastei horrores para mudar para lá, porque o local não tinha forro, não tinha pintura, não tinha nada. Eu tive que fazer um monte de obra com aquilo lá e me mudei. E se nos primeiros 8 meses eu consegui faturar bastante no primeiro ponto que eu estava, nesse segundo eu só estava tendo custos. Porque além de tudo isso que tive que fazer da reforma, eu também tive que gastar com uma porta de vidro com fumê, um vidro fumê, porque o sol batia muito forte pela tarde. E tive que colocar um ar-condicionado. Eu comprei um ar-condicionado usado para colocar, para refrescar um pouco mais o ambiente para os clientes. E aí veio mais um problema, porque o ar-condicionado era 220 volts e a tensão do edifício era 110, então eu não conseguia usar ar-condicionado. E quando eu falei com o dono da casa para mudar a tensão, ele disse que não dava para mudar porque ele tinha mais 3 casas geminadas naquela e que ele tinha que colocar um quadro elétrico para fazer isso. Então eu não conseguia fazer, infelizmente, e disse para me virar. Então eu comprei um transformador para transformar a energia de 110 para 220 e consegui usar o ar-condicionado. E os custos só começaram a subir, cara. Subiu muito. Eu pagava 110 de energia e passei a pagar R$ 700 de energia. Fora o aluguel, fora outras coisas que eu fui me enrolando no caminho. E foi aí que eu comecei a aprender a não ouvir todo mundo, sabe? Porque eu tomei uma decisão muito errada quando eu saí do local que eu estava para tentar economizar nesse outro local e deu tudo errado. Porque apesar de tudo, eu estava tendo muito cliente que me procurava, porque eu fui um dos primeiros barbeiros do bairro a inovar um pouco mais, né? Ter um ambiente mais legal, a colocar a toalha quente, uma cerveja ali e tal. Então já tinha muitos clientes fiéis, pessoas que foram conhecendo meu trabalho e ficando por ali. Então chegou um ponto que eu estava com a agenda muito cheia e não tinha espaço mesmo para colocar clientes novos, porque não dava mesmo, não tinha tempo. Então eu vi pela segunda vez uma pessoa errada, me aconselhou a subir o preço e contratar mais gente para trabalhar comigo, para eu conseguir diluir, né, a clientela e ter um pouco mais de controle. O fundamento principal da ideia é legal, porque quando você tem um número muito grande de procura, de demanda, você aumenta o preço um pouquinho e você filtra, né? Você passa uma régua ali em quem realmente quer ficar como seu cliente. Eu fiz tudo isso de uma forma muito abrupta e acabou que eu perdi muito cliente, cara. Muito cliente. Porque além de aumentar o preço, eu coloquei uma pessoa desqualificada para trabalhar comigo, que ainda não sabia trabalhar direito. E a pessoa foi aprendendo aos poucos e tal. Mas tudo aquilo fez eu perder muitos clientes. Então, pela segunda vez, eu cometi um grande erro de ouvir as pessoas erradas. E tudo isso veio acompanhado, no decorrer do tempo, de um relacionamento muito doentio que eu tive com uma menina. Um relacionamento que não deu nada certo, sabe? Porque eu era muito imaturo ainda, muito jovem. Ela também. Eu não tinha ainda estudado muito sobre as coisas da vida, sobre formas de me comportar como homem. Cara, no final das contas, eu aprendi muitas lições sozinho. A vida me deu muitas surras, sabe? E eu creio que, por um lado, foi bom, porque eu amadureci. Só que levou muita energia minha, levou muito tempo de qualidade da minha vida pro buraco, sabe? Eu acredito que tudo isso me fez sofrer muito. Foi um processo de muito sofrimento, para depois perceber que tudo aquilo podia ser muito mais simples, né? Podia ser muito mais tranquilo se eu tivesse ficado um pouco mais de tempo em casa e aproveitado mais minha família e ter, quem sabe, ouvido mais os meus pais e ter lido um pouco mais e visto um pouco mais sobre as coisas da vida com quem já passou por isso,
né? Eu sempre ouvi muito esse discurso que você precisa sofrer, precisa sentir na pele para aprender as coisas. Só que hoje eu vejo que quando você tem um bom conselheiro, um mentor, quando você lê um pouco mais, né, você acaba aprendendo mesmo com os erros dos outros e vendo que a vida não é tão simples como a gente acha que é. Na verdade, a vida é simples de uma perspectiva teórica, mas quando você parte para a prática, ela é muito complexa, tem muitas nuances, tem muitas tretas, né, que podem acontecer pelo caminho. Eu não vou dizer para você evitar o sofrimento, na verdade o sofrimento é necessário. Só que se você está na casa dos seus pais e você ainda é jovem, tenta ler um pouco mais alguns livros, algumas obras, tenta ler filosofia, tenta assistir alguns filmes baseados em fatos reais de pessoas que passaram por momentos muito difíceis e tenta absorver um pouco daquelas lições ali para você, filtrando, claro, o que não é para você, o que não é da sua realidade, e tenta ouvir os mais velhos, sabe? Pessoas que têm coisas a contribuir e principalmente pessoas que já estiveram no ambiente que você pretende ir, né? Porque eu vivia na roça e muita gente ali sempre viveu na roça. Ninguém nunca esteve na cidade vivendo. Só que meus pais já estiveram. E eu nunca parei para ouvir tanto a experiência dos meus pais. Eu também era muito jovem, né? E hoje eu vejo que muito do que eu passei e passo, meus pais já passaram também no passado, quando eles saíram lá da Bahia para São Paulo, viveram na capital com 3 filhos na época, né? Que meu quarto irmão nasceu na Bahia depois. E a vida não foi fácil, cara. Cada vez mais eu fui vendo que essa pressa de sair de casa e ir pro mundo e conhecer as coisas e tudo mais, muitas vezes é uma coisa que o sistema impõe na gente, né? Porque a gente vê desde cedo que um homem tem que ser produtivo, um homem tem que sair de casa cedo e ir para a luta. De certa forma, eu concordava com isso e acho que para algumas pessoas pode funcionar melhor, mas para outras que não estão preparadas ainda, eu creio que deve levar mais um tempo, sabe? Tempo de preparo, de educação emocional, de educação financeira, que é muito importante. Eu passei muito perrengue com grana e até hoje eu tento lidar melhor com dinheiro, porque eu vim de uma situação complicada, sabe? Uma família humilde, vivendo na roça e tudo mais, e quando eu passei a ganhar mais dinheiro na cidade, sendo empreendedor, eu comecei a me perder um pouco, a gastar dinheiro com o que não devia, a fazer gastos supérfluos, sabe? Quando eu olho pra trás eu penso, caramba, velho, quanto desperdício de tempo, dinheiro e vida e lágrimas, sabe? Tipo, muito sofrimento que poderia ser evitado se eu tivesse tido mais paciência e ouvido mais as pessoas certas. Eu não quero encorajar você a ficar na casa dos seus pais até os 30 anos, até os 40 anos, de jeito nenhum. Eu creio que você tem que se preparar e tentar sair o mais rápido possível e seguir a sua vida, buscar a sua independência para amadurecer um pouco mais. Só que a ideia desse vídeo é que você não saia de casa sendo tão ingênuo e achando que está no mundo das maravilhas, que tudo vai correr bem como você imagina. Que não é assim. Mas é isso aqui foi só um devaneio, um pensamento alto, sem roteiro nenhum. E eu espero que de alguma forma eu consiga abrir os olhos de alguém para ouvir melhor as pessoas certas, sejam seu pai, seja sua mãe, seu tio, alguma pessoa próxima a você que tem experiência de vida e que consiga te orientar, tá? É que você passe a ler mais, principalmente livros de filosofia, livros baseados em fatos reais de pessoas que viveram e sofreram, que podem te ensinar alguma coisa. E terceiro, não tenha pressa, tenha paciência e tente encontrar um mentor para você, alguém que vai te aconselhar, que vai te ouvir, mas sempre fique ciente de que as pessoas nos decepcionam. Então, de tudo que você ouvir, tenta filtrar, tirar o melhor daquilo para você e também saber que as pessoas têm falhas, tanto você, eu e também a pessoa que vai te mentorar, vai te aconselhar. Vou deixar aqui nos comentários fixados alguns livros e filmes que eu gosto e que me inspiraram e que fizeram eu ter um pensamento diferente sobre o mundo, sobre a vida, e que com certeza vão te ajudar a desenvolver um pouco mais de pensamento crítico sobre essas coisas e evitar um pouco mais de sofrimento. O sofrimento sempre vai existir, mas se você conseguir diminuir nem que seja um pouco, já é muito válido. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter visto o vídeo. Se você curtiu, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário sobre a sua experiência de vida, se quiser compartilhar alguma coisa, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!